Aula 11. A salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A morte de Jesus em nosso favor foi a maior prova de que Deus derramou seu coração em nossa miséria, visitando-nos com uma dádiva que definitivamente não merecíamos, a graça salvadora. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A dádiva da vida eterna, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A queda de Adão trouxe inúmeras consequências para o mundo todo, pois permitiu que o pecado contaminasse a humanidade, distorcendo a imagem de santidade e pureza na qual o homem fora criado. É possível perceber, através das narrativas bíblicas, que essa situação conduziu o homem para longe dos caminhos que Deus lhe havia proposto. E assim, cada vez mais, a maldade aumentava de forma alarmante, levando o homem a se distanciar do Criador. Devido a este estado de pecado, o homem ficou sem condições de possuir a vida eterna oferecida por Deus. E é nesse ponto que surge a graça divina, que é o favor, a bênção divina, em prol do homem, apesar deste não merecer. Este estudo é importante, sobretudo, para se perceber que os homens, sem exceção, nada possuem a fim de se tornarem dignos da salvação. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A salvação pela graça é, então, o fato de sermos livres da morte eterna, apesar de não merecermos. Em outras palavras, é a bondade divina estendida a homens perdidos e indignos. A questão da salvação pela graça revela-nos como Deus está profundamente interessado no destino da alma humana e espera que todos se salvem, recebendo seu Filho Jesus Cristo como único Salvador, pois ele não se compraz na morte do ímpio. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. A morte de Jesus em nosso favor foi a maior prova de que Deus derramou seu coração em nossa miséria, visitando-nos com uma dádiva que definitivamente não merecíamos, a graça salvadora, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A motivação divina. Por qual motivo o Senhor liberou da sua graça ao mundo, visto ser o mundo tão perverso? A salvação pela graça foi uma decisão influenciada, única e exclusivamente pelo amor. Esta ação de Deus em prol do homem revela-nos como o coração de Deus é livre, espontâneo e misericordioso. Este ato divino foi voluntário, mostrando-nos como o Senhor não exigiu nada em troca. A graça é o livre favor de Deus, motivado pelo amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que se exige do homem ante a graça salvadora? Sempre quando se aborda a questão da salvação pela graça, muitas pessoas, erroneamente,
acreditam que absolutamente nada lhes será necessário a fim de herdarem a vida eterna. Afinal de contas, a graça é incondicional. No entanto, esse pensamento é completamente errado à luz do Evangelho. É um erro pensar que nada é exigido do homem para que este seja salvo. Definitivamente, esta não é a proposta da salvação pela graça. O Senhor Deus espera uma resposta positiva do homem ante ao plano de salvação oferecido. Resposta esta, que envolve o crer incondicional, ou seja, a fé. Essa decisão de crer coloca o homem em uma condição de ser envolvido pela graça no seu aspecto redentor, pois é possível receber bênçãos divinas, mesmo sem ter sido salvo. No entanto, é por meio da fé que a graça divina envolve-nos a ponto de nos conceder a vida eterna. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça divina e as obras humanas. Outra concepção errônea com respeito à graça divina se dá quando procuramos ensiná-la, afirmando que não é preciso fazer absolutamente nada para Cristo ou por sua causa, pois esse dom divino é tudo o que necessitamos. Este pensamento não está devidamente certo, pois é bom lembrar que a graça não anula a obediência, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Sabemos que a salvação pela graça independe de obras, porém é preciso deixar claro que tipo de obras se refere às Escrituras. Constitui grave erro afirmar que a graça é contrária às obras do Espírito, pois a graça é a inspiração que temos para executar as obras. É esta dádiva divina, a graça, que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar tarefas espirituais. Com isso, entendemos que o que é desprezado como essencial para a salvação são os feitos humanos, mas não a inspiração, capacitação e realização de trabalhos através do Espírito Santo, que, aliás, é o anseio divino para nós. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo. Um homem que alega ser salvo e diz não ser necessário praticar boas obras, está, na verdade, enganado com respeito à salvação. A graça não é um conjunto de doações gratuitas, que por sua vez não requeira nada da parte dos homens. Pelo contrário, ela exige tudo do homem. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ela, porém, é que concede aos homens virtude e legalidade espiritual na prática de tudo quanto Deus requer. Assim, entendemos que onde não há prática de obras espirituais, não há também a graça divina operando. A suma de tudo é que a salvação inclui a santificação e esta última inclui obras santas. Assim, tudo o que o cristão realizar em Deus dirá respeito ao fruto do Espírito e não obras humanas. E dessa forma não há mérito humano, pois são obras realizadas por Deus através de nós. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A salvação pela graça. Analisando o texto bíblico de Efésios 2, versos 8 e 9, facilmente podemos dividi-los em 6 etapas, a fim de obtermos melhor clareza sobre a salvação pela graça. Isto tanto nos dará um resumo do que até aqui temos visto, quanto esclarecerá pontos que ainda não ficaram devidamente claros. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Primeiro, salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos. Implica em dizer que a bênção da salvação se estende a nós, da parte de Deus, de forma absolutamente incondicional, motivada simplesmente pelo amor, embora não a mereçamos. Segundo, através da fé, por meio da fé. Crer é a única parte que cabe ao homem no processo da salvação pela graça. A vida eterna é recebida pela fé, porém, nunca por merecimento. A fé não é a causa da nossa salvação. A graça é que é, embora seja a fé o instrumento da salvação, ou pela qual passamos a receber a vida eterna. Terceiro, não provém da bondade ou capacidade humana, e isto não vem de vós. Não parte do homem o desejo e muito menos a condição de ser salvo, muito antes do homem exercer sua fé em Cristo, a fim de ser salvo. O Senhor Deus já estava atuando sobre este com sua graça abundante. Desde o Éden até hoje, Deus tem procurado reabilitar a humanidade. Todo o processo de reaproximação entre a criatura e o Criador parte inicialmente de Deus, devido à sua natureza de pura graça. Quarto, é dádiva divina. É dom de Deus. A salvação não é uma realização conquistada pelo homem, e sim uma dádiva do Senhor, entregue aos que recebem Jesus como Salvador. É um presente livremente concedido, uma maravilha divina infinita e inigualável, gratuitamente dada aos que creem. Quinto, independe das realizações humanas. Não vem das obras. A graça é fruto do livre e espontâneo desejo divino, revelando-nos que absolutamente ninguém possuiu ou possui por si mesmo características, dons, qualidades, obras ou qualquer outra coisa pela qual mereça ser salvo, motivo pelo qual definitivamente não pode advir de obras humanas. Sexto, visa um fim proveitoso, para que ninguém se glorie. Tudo que procede do Senhor visa nos melhorar como filhos e servos de Deus. A graça divina, de igual forma, nos ensina sobre a plena confiança em Deus, revelando-nos nossa pequenez, mostrando-nos que não há razão pela qual devamos jactanciarmos, pois afinal a glória é para Deus, visto que a graça dele também provém. Conclusão: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça divina revela-nos virtude e poder, pois nem mesmo a maldade do homem, através de todas as eras,
a pôde anular. Por mais ímpio que o homem seja, por mais vil e desprezível, ainda assim a graça o pode alcançar. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O homem, sem Deus, vive em total carência espiritual. Seu estado o culpa e o desqualifica para a vida eterna com Deus. Entretanto, por mais rebelde que ele pareça ser, mais necessitado é da graça que se apresenta salvadora. Este maravilhoso presente é o livre favor de Deus, recebido, mas não merecido. Jesus Cristo, através da sua morte, pagou o enorme preço para a nossa salvação. E de Deus, pela sua infinita graça, generosamente nos permitiu, através do Filho, receber o mesmo prêmio que a Jesus somente pertencia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus nos proporciona a condição de cumprir a sua vontade. Neste sentido, tal oportunidade é a sua própria graça envolvendo-nos e capacitando-nos a realizar as inúmeras tarefas espirituais, dirigidas e, através de nós, executadas pelo Espírito Santo. Entendemos assim que essas obras são realizações necessárias ao bom funcionamento do corpo de Cristo, a Igreja, e confirmação de que verdadeiramente temos sido visitados com a graça de Deus. Através deste estudo, percebemos como a bondade divina é absolutamente plena e a forma maravilhosa como se propôs a derramar sobre a humanidade a sua imerecida dádiva da salvação. Foi por amar que Deus, diante da incapacidade do homem de se redimir, visitou o mundo com sua graça salvadora. Hoje, Ele espera que desfrutemos dessa graça por meio de Cristo Jesus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos.